Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 12 de setembro de 2023. Seja muito bem-vindo ao Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E hoje a gente vai de Gênesis capítulo 27. Na verdade, eu vou comentar praticamente o capítulo todo hoje, mas eu quero destacar um texto aqui porque ele vai falar de maneira muito direta sobre praticamente tudo o que acontece nesse capítulo. Aí é legal sempre, né, aquela recomendação de que você leia o capítulo antes até da gente fazer o devocional aqui. Teve uma pessoa que compartilhou, pastor, eu leio antes, e aí depois que você faz a explicação eu leio mais uma vez. Isso é legal porque ajuda a fixar o texto, ajuda a entender o texto. Então, legal se você conseguir fazer dessa forma, mas pelo menos uma vez antes da gente começar aqui, para você ter uma ideia do que a gente vai falar. Vamos lá. O texto que eu quero destacar é Gênesis 27, a partir do verso 6, que diz assim: Rebeca disse a seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Bom, o texto narra as dificuldades causadas pela natureza humana, as dificuldades causadas pela nossa natureza pecaminosa, as dificuldades causadas por nós seres humanos. E a primeira coisa que a gente vai ver aqui, de uma maneira aí cronológica no texto, é que Isaac, já perto ali de sua morte, resolve então abençoar o seu filho mais velho. Mas a pergunta que fica é: será que ele sabia que Deus havia escolhido o mais novo? Nós lemos, né, nos capítulos anteriores que no momento da gravidez da esposa, os 2 gêmeos ficavam ali brigando no ventre dela. E aí Deus traz uma palavra profética, dizendo: eu vou escolher o mais novo e não o mais velho. E essa escolha de Deus, não se sabe aqui se Isaac tinha consciência disso. Se ele tinha, será que ele tentou mudar ali os planos de Deus? Será que ele falou: não, Deus está equivocado em escolher o mais novo, não pode, tem que escolher o mais velho? Ou será que ele não sabia? O ponto é que ele tenta ou ele escolhe abençoar o filho mais velho, e Deus já havia dito que abençoaria o filho mais novo, independente independente de Isaac saber ou não que Jacó era o escolhido, né? Jacó resolve então, por vontade própria, abençoar Esaú. E aí a gente tem que lembrar, né, gente, sempre, os nossos planos são sempre piores do que os planos de Deus. Ainda que eles pareçam muito bons no papel, na nossa cabeça, mas se não é o plano de Deus, se não está de acordo com a vontade de Deus, é melhor abandonar, é melhor abrir mão, porque não vai funcionar corretamente. Aqui nesse caso a gente vai ver exatamente isso. Segundo ponto aí, segundo ato da história, é que Rebeca, sabendo que Isaac iria abençoar o mais velho, resolve então, decide enganar o próprio marido, né? Aí a pergunta que surge é: por que o relacionamento chegou nesse estágio, no estágio da mulher ter que enganar o próprio marido para conseguir alguma coisa, né? Uma tentativa assim tão desonesta de conduzir essa situação. E alguém pode dizer: não havia muito diálogo naquela época, a mulher não tinha muita fala, mas não nos parece que isso acontece, por exemplo, no relacionamento de Abraão e Sara, que era um pouco mais direto, mais objetivo. Aqui não se sabe por quê, mas em vez de Rebeca conversar com Isaac, não, ela resolve, por vontade própria ali, alterar as coisas, mudar as coisas. E aí, a nossa tentativa, às vezes, né, de consertar as coisas de modo carnal, que foi o que Rebeca tentou fazer, quando ela viu que Isaac iria abençoar o mais velho, ela tentou consertar, mas de modo carnal. E as nossas tentativas de consertar as coisas de modo carnal
podem sempre piorar muito as coisas. Então, preste atenção nesse exemplo e tente aplicar esse exemplo na sua vida. Tentar consertar as coisas de modo carnal podem piorar em muito o cenário. Mas a coisa não para por aí. O filho mais velho, ele demonstra um interesse apenas nas riquezas do pai. Ele estava ali tão preocupado apenas em herdar toda a riqueza que o pai tinha, e esse era apenas o objetivo dele. Não que o outro também não estivesse, tá? Não que o outro não estivesse, mas a pergunta é que tipo de relacionamento eles estavam construindo, né? É um relacionamento ali entre 4 pessoas, pai, mãe, 2 irmãos, construído assim de uma maneira muito, mas muito triste, um relacionamento baseado apenas em ganhar. E relacionamentos que são baseados apenas em ganhar é uma tendência humana. Hoje se deu um nome bonito para isso, né? Criar relacionamentos onde você ganha, é o chamado networking. Então você tem relacionamento com as pessoas só porque elas podem de alguma forma te beneficiar. E aqueles que não te beneficiam são chamados de tóxicos, e você é incentivado a não conviver com pessoas que são ali, que não podem agregar nada para a sua vida. Você é desincentivado a não estar ao lado de pessoas que não vão produzir nada para você. Mas esse não é o princípio bíblico de relacionamentos. O relacionamento na Bíblia, ele deve ser, ou ele deve existir apenas pelo próprio relacionamento e não por um sentimento de ganho. Aqui no caso, Esaú estava preocupado apenas no ganho que ele teria do próprio pai. E o filho mais novo, o que ele faz? O filho mais novo é o nosso quarto passo aí, né? O nosso quarto ato nesse capítulo 27. O filho mais novo, ele obedece, mas ele obedece às instruções mentirosas da mãe. O filho mais novo, ele foi no mínimo covarde diante da situação. Você pode ler o texto que ele identificou que a coisa não era legal. Ele fala: mãe, olha, esse negócio não vai ficar bom, meu irmão vai descobrir, meu pai vai descobrir, a coisa não vai ficar boa. Então, assim, ele sabia que o negócio não era bom, mas ainda assim ele insistiu em obedecer instruções mentirosas da mãe. E aqui o que nós aprendemos é que o limite da obediência é a palavra de Deus. A honrar pai e mãe não pode sobrepor a honrar a Deus. Na ordem dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento, ele está acima do mandamento de honrar pai e mãe. O que isso me ensina para mim e para você? Que nós podemos desobedecer uma ordem se ela for contra a palavra de Deus, se ela for contra a direção de Deus. Então, se o seu pai mandar você mentir e você sabe que isso é contra a palavra de Deus, você não deve obedecer essa ordem dada pelo seu pai. Por quê? Porque ela vai confrontar a palavra do próprio Deus. Agora, o que acontece algumas vezes, né, e que nesse caso aqui do Jacó fica muito evidente, é que Jacó às vezes estava disposto a brigar por algumas coisas, né, mas por isso aqui ele não estava disposto a brigar. É o que às vezes a gente fala com alguns irmãos, né? Às vezes a gente está disposto a brigar por alguma coisa que vai nos beneficiar, mas se for brigar para obedecer a palavra de Deus, às vezes a pessoa não vai ter a mesma galhardia, né? Às vezes vai ter a mesma coragem. Então, esse foi o caso aqui do nosso amigo Jacó. E o que acontece? O pai, envolvido nesse estratagema, acaba abençoando o filho mais novo. E parece-me que não havia nada, pelo menos o texto não deixa isso claro, de errado em abençoar o filho mais novo, mas de fato o pai queria abençoar o filho mais velho. E aí o filho mais velho descobre essa situação toda e fica realmente bem bravo, né? Aliás, a palavra de Deus vai dizer que ele ficou rancoroso, ele deixou que o ódio tomasse o coração dele. E o pai, mais uma vez aí, não intervém para tentar desfazer
a confusão. Estranhamente não houve, ou pelo menos não no relato, né, uma tentativa de reconciliação. Não houve ali uma tentativa do pai de chamar os dois filhos, tentar reconciliá-los, chamar a mãe também, para tentar criar ali um ambiente familiar favorável. Não houve isso. Pelo contrário, os pais deixaram que as coisas ficassem como estão, né? Ou ficassem como estavam, no caso ali. E isso é, de fato, muito ruim. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus da reconciliação. E nós devemos sempre lançar mão desta característica do nosso Deus, o Deus da reconciliação, para buscarmos reconciliação também com as pessoas. Aqui nesse texto, não houve essa tentativa, mas nós somos chamados, sim, a tentar sempre buscar a reconciliação, mesmo com aqueles que são difíceis, mesmo com aqueles que são complicados. É nossa obrigação, como aqueles que servem ao Deus da reconciliação, sempre buscar a reconciliação. Sétimo ato aí desse capítulo é que o filho mais novo foge, né? Não entendi muito bem aí onde que houve vantagem nessa bênção aí que Jacó recebeu, porque agora ele vai ter que fugir, né? E ele foge com uma desculpa, né? A mãe arruma uma desculpa para ele, que era a desculpa de arrumar uma esposa. E aí ela cita as duas esposas do filho Esaú, dizendo que ela não queria mais esposas cananeias para o seu filho mais novo, para Jacó, já que Esaú tinha duas esposas cananeias. Mas aqui parece que a tentativa de abençoar o filho não surtiu efeito para Rebeca, né? Em vez dela ter o filho dela próximo ali abençoado, que era o intuito dela inicial, ela ainda perde o filho, que vai embora porque vai ter que fugir do irmão mais velho, que está, de fato, rancoroso. E esse é o oitavo ato, né? O mais velho, o filho mais velho, alimenta um rancor quase que doentio pelo irmão mais novo. E ainda que tenha acontecido uma espécie de reconciliação alguns anos posteriores, aí talvez alguns bons anos depois dessa briga, né? Talvez a gente pode pensar em quase 20 anos depois, esses dois irmãos vão acabar tendo ali um momento de reconciliação, mas o fato é que essa briga entre Jacó e Esaú, ela durou séculos. Esses dois povos estavam sempre em guerra. Quem eram esses dois povos? Os israelitas, né? Os filhos de Jacó, a tribo de Israel, e os edomitas. Esses povos ficaram sempre em guerra, mostrando que aquele rancor foi realmente algo muito danoso para essa família muito querida. E todos nós, né, já presenciamos e até já experimentamos dessa realidade em nossas próprias famílias, né? Rancor assim muito grande de um irmão pelo outro, às vezes de pai e filho, de filho e pai, produzindo uma semente muito, mas muito ruim mesmo. E ainda que a gente veja aqui um exemplo muito claro disso, ainda assim essa realidade acaba acontecendo em nossas famílias ou em famílias de pessoas que nós amamos também. Bom, nono ato, e talvez o ato invisível desse capítulo. Qual é o ato invisível? Em tudo isso, Deus está conduzindo os seus planos. Deus não perdeu as rédeas, o controle da história. Ainda que cada personagem aqui vai ser responsabilizado pelas suas ações, ainda que Jacó, Esaú, Rebeca, Isaac, cada um deles vai ser responsável pelo que fez, vai ser responsabilizado por suas ações, ainda assim os planos de Deus estavam em seu eixo perfeito. E essa é, às vezes, a grande dificuldade de entendermos algumas realidades bíblicas. O Deus, ele continua soberano, ele continua conduzindo os seus atos, mesmo em momentos em que aparentemente ele não estaria presente. Num caso como esse, um capítulo recheado de situações tão constrangedoras, mas ainda assim Deus está conduzindo os seus atos. Mas, e aí esse é um ponto importante,
ele não deixa de responsabilizar os homens por suas atitudes, por seus atos e por sua natureza. Ele não deixa de contabilizar nos homens as suas próprias falhas e os seus erros, ainda que ele, o próprio Deus, esteja conduzindo todos estes aspectos, todos estes planos. Então, a grande mensagem aí desse texto é esse: Deus está conduzindo os seus planos. Bom, moral da história, o que devemos aprender de tudo isso aí que vimos nessa história tão icônica da palavra de Deus? Devemos seguir as leis de Deus, respeitar todos como parte da sua criação, sem tirar os nossos olhos da sua vontade. Então aqui, três conclusões finais, né? Seguir a lei de Deus, respeitar todos como parte da criação de Deus, mas mantendo sempre os olhos na vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é soberana, está expressa na palavra de Deus. E qual é o desafio do Léo aí, a aplicação final que a gente pode propor de tudo isso? Eu acho que tem várias aplicações aqui, não dá para pegar uma só, ainda que eu queira destacar uma aqui, mas tem muita coisa que a gente pode pegar desse texto. Mas acho que a grande aplicação aqui é que o Senhor nos conceda graça aí nos nossos relacionamentos, né, gente? Relacionamentos são sempre complexos, são difíceis, são intrincados, e a gente precisa ter cuidado e muita graça de Deus para estarmos nesses relacionamentos, porque eles de fato não são fáceis, e essa é o grande desafio nosso para esta terça-feira. Tá certo, meu povo? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Então eu quero te convidar, se você puder agora, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, colocando diante dele tudo isso que vimos nesta manhã. Querido Deus, Pai de amor, Deus de graça e misericórdia, Senhor, nós reconhecemos, ao ler essa palavra, o quanto é difícil os nossos relacionamentos, o quanto eles são marcados, às vezes, Pai, por ações, atitudes, ou até mesmo pela nossa natureza humana, e isso traz tanta dor, tanto sofrimento. Por isso pedimos que o Senhor nos dê graça para conduzir os nossos relacionamentos, para andar de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade, o que é de fato um grande desafio para nós mesmos. Por isso dependemos tão somente da Tua palavra e da Tua vontade. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.